Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de saúde mental aqui desse canal. Hoje o assunto vai ser transtornos de ansiedade, mais especificamente sobre o transtorno de ansiedade generalizado, com base no DSM-5 e no CID-11, que são os guias diagnósticos mais recentes e mais atualizados que nós temos hoje. Eu vou tentar resumir aqui para vocês, não deixar o vídeo muito comprido, como a ansiedade age, como ela se desenvolve no nosso corpo durante uma crise e quando nós não estamos em crise, mas estamos tendo sintomas de ansiedade. Como lidar com a ansiedade eu vou deixar para um próximo vídeo, porque senão vai ficar muito comprido esse aqui. Então, mais para frente, procura aqui no canal que eu tenho certeza que vai ter, que você vai poder se beneficiar também daquelas informações, caso você sofra com algum tipo desses sintomas. Eu já queria começar trazendo alguns dados para vocês, e os mais atualizados que nós temos são que 19 milhões de brasileiros hoje sofrem com transtorno de ansiedade, seja ele qual for, qual classificação que for. Outro dado é que entre São Paulo e Rio de Janeiro, aproximadamente 30% da população, mais de 30% da população, também sofre, de acordo com o Dalgala Rondo, que é um livro bem comum de psicologia, os estudantes e psicólogos devem devorar esse livro, que é um livro bem recente. E o transtorno, pessoal, só é caracterizado como um transtorno quando existem sintomas excessivos, quando eles acontecem na maioria dos dias da semana e se repetem aí por vários meses, tá? Então, um episódio de sintoma ansioso não caracteriza um transtorno, tudo bem? Ele só é caracterizado quando consegue causar prejuízos pessoais, sociais e ocupacionais dessa pessoa. Então a pessoa começa a ter muitos problemas de socialização, não quer sair, não quer conversar, começa a se isolar, começa a chegar atrasado no trabalho porque estava ali sentindo aqueles sintomas, ou às vezes não queria ir trabalhar e acaba tendo prejuízos e que causam aí grande sofrimento clínico, é um sofrimento significativo. A pessoa que sofre com o transtorno de ansiedade generalizado, ela tem uma série de sintomas, inclusive eu listei aqui para vocês. Então ela apresenta cansaço excessivo, então o tempo inteiro tá cansado, o tempo inteiro tá deitado, tá indisposto para fazer atividades que normalmente já era tranquilo, era natural de fazer, fica tenso o tempo inteiro. Irritabilidade lá em cima, a pessoa se irrita facilmente, ela tem dificuldade de controlar as suas preocupações e os sintomas de ansiedade. Então isso também caracteriza um transtorno, dependendo do período em que a pessoa apresenta esse tipo de comportamento. Insônia, dificuldade de concentração, a pessoa permanece por muito tempo nervoso. Então tudo isso, todas essas características são características de um transtorno de ansiedade generalizado. Quando esses sintomas não são tratados, nós corremos o risco de passar por uma situação completamente desagradável, que é o ataque de pânico ou crise de pânico, você pode nomear da forma que quiser. Ataque de pânico é a nomenclatura aí mais recente na área da psicologia, da psiquiatria, que é nada mais do que a intensificação desses sintomas da TAG. No ataque de pânico, nós temos algumas características que são sintomas do nosso sistema nervoso autônomo, ou seja, é o sistema do nosso corpo, que faz parte do nosso sistema nervoso central, que lida com o nosso corpo de forma automática. Então nós não precisamos pensar ou mandar o coração bater. Ele já tá batendo, né? O nosso intestino tá funcionando, tá tudo ali, ó, o rim tá filtrando e a gente não precisa pensar sobre isso. Todas essas funcionalidades fazem parte do nosso sistema nervoso autônomo. E a resposta do ataque de pânico, ela também faz parte do sistema nervoso autônomo. E dentre os sintomas que nós temos durante uma crise ou que vão preceder uma crise de ansiedade, um ataque de pânico, nós temos os tremores,
o suor frio, a sensação de asfixia, então a gente começa a sentir falta de ar. Batedeira, mais conhecida como batedeira, mas nós temos a taquicardia, que é a mesma coisa. Formigamentos, muitas vezes nos nossos membros, nos nossos lábios, no nosso corpo. Então, esses são os tipos de sintomas físicos que nós temos. E os sintomas emocionais, mentais que temos durante esse processo ao mesmo tempo são de que nós vamos morrer, que nós estamos tendo ali um piripaque, que o coração vai parar, vai pifar, você não vai aguentar, você vai enlouquecer, que você não vai conseguir controlar aqueles sintomas e vai acontecer alguma coisa. O ataque de pânico, ele é gerado, ele é provocado por uma situação gatilho, que é diferente para todas as pessoas. Cada pessoa, de acordo com a sua história de vida, de acordo com a sua subjetividade, de como foi se desenvolvendo, das próprias experiências pessoais, cada um tem a sua história, então cada um vai entender esse gatilho de uma forma, cada um tem o seu, para uma coisa específica. E por isso a terapia, né, o autoconhecimento. Então, para isso nós precisamos entender o que está acontecendo antes que outra crise aconteça, antes que você não domine esse quadro e esses sintomas de ansiedade que pioraram, que se intensificaram, não se transformem em outro transtorno, que daí já é o transtorno de pânico, que é a crise de pânico mais recorrente. O ataque de pânico, ele dura normalmente de 5 a 10 minutos ali, ele tem o seu pico. E depois de 15 minutos até 1 hora, a pessoa já conseguiu se acalmar, já conseguiu voltar para o seu núcleo de consciência, já conseguiu se restabelecer fisiologicamente com determinadas técnicas que vai fazer sentido para ela. Mas eu queria trazer também o funcionamento específico do nosso corpo durante essa crise, esse ataque de pânico, né? Essa crise de ansiedade, que começa lá na nossa amígdala, lá no nosso hipotálamo, que eles começam a se acelerar o funcionamento, começam a produzir uma série de hormônios e neurotransmissores, principalmente o cortisol e a noradrenalina, adrenalina, que faz o nosso corpo ter essa série de sintomas. O que acontece com o funcionamento do nosso cérebro? Essa parte frontal, que é chamada de córtex pré-frontal, que é a responsável pela restabilização das nossas emoções, ela fica afetada. Quando a amígdala e quando o hipotálamo estão lá trabalhando a todo vapor, esse funcionamento racional, essa parte do controle das emoções, ela fica prejudicada. Então, o que vai sobressair? O nosso comportamento natural de sobrevivência. E por isso, a ansiedade, ela tem relação lá nos nossos antepassados, lá no Homem da Caverna, a gente consegue pensar que quando eles se deparavam com o leão, com o rinoceronte, com a própria sobrevivência, eles só tinham duas escolhas: ou eles lutavam, ou eles fugiam. Então, quando a gente se depara com os nossos leões, trazendo essa metáfora para os nossos dias de hoje, ou a gente luta ou a gente foge. E o nosso corpo, ele é automaticamente preparado para você lutar ou fugir daquela situação específica. Como o nosso córtex pré-frontal está sendo diminuído de função, a gente tem uma regulação emocional prejudicada. Então, a gente só responde ao nosso ambiente conforme a gente aprendeu naturalmente. Durante uma crise, nós também podemos ter algum tipo de desrealização, que a psicologia chama, que é quando nós antes estávamos num lugar conhecido, ou num hospital, ou dentro da nossa casa, ou no seu bairro, ou na sua rua, e de repente aquele lugar se torna um lugar desconhecido. Essa sensação de que antes conhecia, mas agora é desconhecido, se chama desrealização. A gente também pode ter a despersonalização, que é quando a gente tem essa sensação estranha da gente mesmo, parece que a gente não tá se reconhecendo, não tá entendendo o que tá acontecendo, parece que a gente se vê fora da gente, a gente tem uma despersonalização, a gente desconhece quem a gente é. Isso faz parte do ataque de pânico, isso faz parte da crise de ansiedade. E por isso o cuidado, pessoal, por isso a demanda para você fazer terapia, para você procurar as causas da sua crise de ansiedade.
Então, a ansiedade, ela basicamente acontece assim no nosso corpo, são reações fisiológicas automáticas do nosso corpo que foram se perpetuando conforme nós fomos evoluindo como seres humanos, como seres viventes, como animais que precisam sobreviver. E ela basicamente funciona dessa forma dentro do nosso organismo. Com certeza, pela quantidade de pessoas aí que são diagnosticadas diariamente, você é uma dessas pessoas que sofrem com sintomas de ansiedade muito frequentemente, ou você conhece uma pessoa que passa por isso diariamente, semanalmente. Então, converse sobre isso. Você não precisa passar por isso sozinho. Procure ajuda profissional, com quem você se identifique, com quem você acredite, confie. Muitas vezes a gente é confuso porque não sabe controlar o que está acontecendo, não entende o que está acontecendo com a gente, mas são respostas naturais do seu corpo. Então, o autoconhecimento vai te ajudar muito, porque você entendendo como você funciona, você consegue prever algum tipo de situação, ou você consegue identificar aquele gatilho que vai provocar uma crise de ansiedade em você, um ataque de pânico. Nós, como psicólogos, somos preparados para lidar com esse tipo de situação dentro da clínica e fora dela. Então, procure profissional, não precisa sofrer sozinho com esses sintomas de ansiedade. Eu espero poder ter ajudado você de alguma forma com a informação de como a gente funciona. Existem muitos outros sistemas complexos neurofisiológicos, mas eu não vou poder trazer, senão o vídeo vai ficar imenso. Coloca aqui nos comentários se faz sentido para você, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que passa por essa situação e que não sabe lidar com ela, tudo bem? Então até mais, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado.